Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Romanos. E dessa feita nós faremos a exposição dos versículos 17 a 24, aonde nós iremos abordar a metáfora da oliveira que o apóstolo Paulo irá fazer, a metáfora da oliveira. E outro sim aqui, os capítulos 9 a 11, Paulo trata sobre a nação de Israel. Romanos 9, a eleição. Romanos 10, a incredulidade da nação. E Romanos 11, que é o capítulo que nós estamos fazendo as exposições, a redenção da nação de Israel. E Paulo, no versículo 16, ele vai introduzir o assunto. E a partir do versículo 17, ele vai começar a trabalhar essa metáfora da oliveira. Se você não assistiu às duas últimas exposições que nós fizemos, a primeira exposição que nós fizemos no capítulo 11 foi dos versículos de 1 a 10, aonde Paulo fala que Deus não rejeitou o seu povo. E ele vai dar 4 provas que Deus não rejeitou o seu povo. Depois, dos versículos 11 a 16, Paulo vai falar que a queda dos judeus, que a queda da nação de Israel, a sua incredulidade trouxe para nós, gentios, bênçãos, reconciliação, justificação. Nos versículos 11 e 12 ele fala e deixa isso bem claro, bem específico, falando do projeto de Deus, do plano de Deus, que ele sempre teve em sua mente, porque Deus não tem plano B. A queda de Israel não foi acidental, não pegou Deus de surpresa. Deus sempre teve isso em sua mente. Os versículos 11 a 16, nós abordamos essa questão. E agora, nos versículos 17 a 24, Paulo vai abordar de maneira específica, usando a metáfora da oliveira. E a metáfora que Paulo vai usar aqui é cortado, enxertado. Os judeus incrédulos são cortados, os gentios que creem em Cristo Jesus são enxertados na oliveira. Se os gentios ficarem soberbos, arrogantes, eles são cortados, e os judeus que crerem e deixarem a sua incredulidade, deixarem de ser incrédulos ou deixarem a sua incredulidade, são de novo reenxertados. É isso que você vê aqui, essa dinâmica, né? De cortar, enxertar, de cortar e enxertar. E interessante, antes de nós também começarmos aqui a exposição dos versículos, que a oliveira era cultivada nos bosques e nos pomares por toda a Palestina. Inclusive, era um símbolo usado em Israel. Os profetas do Antigo Testamento usavam a oliveira para simbolizar a nação de Israel. Assim como Jeremias, Isaías, Ezequiel. Eu só vou citar 2 textos aqui. Jeremias capítulo 11, versículo 16 e Oséias capítulo 14, versículo 6, onde ambos tratam Israel, como a oliveira. A oliveira é um símbolo de Israel, assim também como a vinha era o símbolo da nação de Israel. Se você pegar o Salmo 80, Salmo não tem capítulo, né? São músicas, são cânticos. Salmo 80, a partir do verso 8 ali em diante, você vai ver o salmista trabalhando, né, Israel de forma poética, né, no cântico ali, como a vinha. Isso aqui é interessante nós salientarmos e aprendermos. E o processo que Paulo vai falar aqui, que vem da horticultura, das plantas, né, não era novidade. Naquela época acontecia, né, mas não era o tempo todo. Era em ocasiões especiais. E William Ramsay, ele traz uma observação importante quando ele diz assim, William Ramsay, ele diz assim, o processo descrito por Paulo, escreve ele, ainda era usado na Palestina em circunstâncias especiais. Tanto que Paulo vai falar aqui no versículo 24 que isso não era comum.
não era natural, né? Não era a ordem das coisas, acontecia de vez em quando. Pois se costumava revitalizar, olha só, pois se costumava revitalizar uma oliveira que estava deixando de produzir frutos. Isto se faz enxertando nela um ramo de oliveira brava, a fim de que a seiva da oliveira honre esse ramo bravo e a árvore volte a produzir frutos. Então, quando os galhos estavam doentes, não estavam produzindo folhas, né, estavam secos, não tinha fruto, se cortava esse galho da oliveira, pegava outro galho de uma oliveira brava e enxertava e colocava no lugar. Para quê? Para revitalizar a oliveira e ela voltar a dar fruto. Esse ramo voltar a dar fruto, né? Voltar a ter vida. Isso acontecia, mas não era o tempo todo. Era em ocasiões especiais de Ramsay, William Ramsay. A alusão, olha só, a alusão de Paulo aqui, portanto, não é o processo corriqueiro de se enxertar uma oliveira jovem. Não é isso que Paulo está tratando. Mas sim ao método de revigorar uma oliveira decadente. Neste caso, o que é contrário à natureza não é o enxertar, que Paulo fala lá no versículo 24. O contrário à natureza não é o enxertar, mas sim o pertencer. A saber, que o broto foi cortado da oliveira brava, a qual ele naturalmente pertencia, e agora foi enxertado na oliveira cultivada, a qual naturalmente não pertencia. Processo de cortar e enxertar. Então, o broto que foi enxertado na oliveira não pertencia a ela. Pertencia à oliveira brava. E ele é enxertado, é colocado ali, né, para dar frutos, revitalizar, né, trazer vida àquele galho que estava doente, que não estava produzindo frutos. Então, essa observação aqui do William Ramsay é importantíssima para você entender a metáfora de Paulo aqui. E outra coisa, Paulo aqui, tá, ele divide esse discurso em duas partes. Dos versículos 17 a 22, Paulo vai trazer uma advertência aos cristãos gentios, a lei de Roma, que serve também para nós, né? Paulo vai falar do perigo, do orgulho, da prepotência, da arrogância. Se os gentios caíssem no mesmo erro de Israel, eles também poderiam ser cortados, podados. E nos versículos 23 e 24, Paulo vai falar para os judeus que se eles deixarem a incredulidade, eles novamente podem ser de novo enxertados. Isso aqui é interessante. Então, os versículos 17 a 22, Paulo se dirige à ala gentia, e os versículos 23 e 24, Paulo se dirige à ala judaica. Tendo isso em mente, queridos, outra coisa eu gostaria de falar para vocês aqui, que para se compreender melhor ainda essa metáfora de Paulo, Paulo vai falar aqui da raiz, da oliveira, os ramos naturais, a oliveira brava e os ramos da oliveira brava. Vamos entender isso aqui. A raiz que Paulo fala, da oliveira, da árvore, é os patriarcas. As promessas que Deus fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A oliveira é o Israel espiritual. Se você ler os versículos 6 a 13, inclusive vê lá a exposição que eu fiz dos versículos de 6 a 13 do capítulo 9, que a promessa de Deus não falhou, mas se cumpre no Israel espiritual, porque dentro de Israel, o Israel étnico, tinha o Israel espiritual. Então são nesses que a promessa se cumpre. Davi, Gideão, Salomão, você pega aí Samuel, você pega ali os juízes piedosos, né? Todos aqueles que foram fiéis a Deus, que não declinaram, não foram para a idolatria, a prostituição. São nesses que a promessa se cumpre. Naqueles 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal, que foi a exposição
Primeira exposição do capítulo 11, o remanescente fiel. Né? Eram nesses que a promessa estava se cumprindo, o Israel espiritual, o Israel dentro de Israel. Então, a oliveira é o Israel espiritual. Os ramos naturais são os judeus, ou a nação a nação de Israel, para quem as promessas foram feitas. Os ramos naturais que foram cortados devido à sua incredulidade. A oliveira brava é o mundo gentílico, é o mundo pagão, as nações. E os ramos da oliveira brava são os gentios que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a oliveira brava são os gentios que foram inseridos no povo de Deus, foram enxertados na oliveira. Somos nós, eu e você, que não fazíamos parte do povo de Deus. E fomos enxertados por ele na oliveira. Nós éramos oliveira brava. Não tínhamos nada, mas por intermédio da graça, do favor de Deus, fomos enxertados. Então, tendo isso em mente, vamos começar a nossa exposição. Isso aqui foi necessário falar para você entender o que Paulo vai abordar. Ok? E os versículos 17 a 20, Paulo fala assim. Olha só os versículos 17 a 20. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Paulo fala, correto, de fato. Os ramos foram quebrados e você foi enxertado. Paulo está falando com os gentios. Está certo, correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Versículos 17 a 20. Como nós podemos entender o que Paulo está falando aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte. Ele está falando assim, ó, da seguinte forma. Mas alguns desses ramos, a saber, o povo de Israel, tá? Alguns do povo de Israel, os ramos aqui são os incrédulos que foram cortados da nação de Israel, tá? Mas alguns desses ramos, ou alguns do povo de Israel, em outras palavras, foram o quê? Cortados. E vocês, gentios, que receberam a Cristo como seu Senhor, como Salvador, que foram regenerados, justificados, tá? Que recebem agora, que também são filhos espirituais de Abraão, porque os verdadeiros filhos na fé são os filhos de Abraão. Paulo deixa isso bem claro, tanto no capítulo 4 de Romanos, como no capítulo 3 de Gálatas. Tá? E vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava, nós não pertencia à árvore original, porque as promessas foram feitas para Israel, né? A raiz aqui é os patriarcas, as promessas que Deus fez aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E vocês, gentios, que eram ramos de oliveira brava, foram o quê? Enxertados na árvore. Então, Deus podou os ramos naturais, o Israel incrédulo, tá? Alguns do povo de Israel, porque nem todo mundo de Israel foi incrédulo, muita gente do povo judeu se converteu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tá? Na época de Paulo ali, e até hoje isso acontece. Então, o endurecimento não veio para todo Israel, veio em parte, porque é um propósito de Deus. Né? Deus quis trabalhar dessa forma, porque Ele é soberano. Então, Deus poda, Deus cortou, tá? Os ramos naturais, alguns do povo de Israel, os incrédulos, e no lugar, Deus colocou quem? Eu e você, os gentios, nós que cremos, nós que confiamos, nós que recebemos, por meio da graça salvadora, esse presente de Deus. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é por mérito seu, nem meu.
É isso aqui que está claro no versículo 17. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram o quê? Enxertados na árvore, no lugar desses que foram podados, cortados, os judeus incrédulos. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. E a raiz aqui, a metáfora que Paulo está usando aqui da árvore, a raiz é os patriarcas, são os patriarcas. Então nós desfrutamos das promessas que Deus fez aos patriarcas. E quem é o descendente direto dos patriarcas, partindo de Abraão, cujo as promessas, ou em quem as promessas se cumprem? Em Cristo Jesus. Então todo gentio que crê em Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que confessa os seus pecados, é enxertado nessa árvore. É enxertado nessa árvore. Tá? E as promessas que Deus fez aos patriarcas se cumprem também em nós. Pedro fala no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 9, que nós agora, nós gentios, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva, sacerdote de Deus, os sacerdotes de Deus. Esses títulos só eram exclusivos à nação de Israel, mas agora Deus também deu aos gentios. Nós também somos povo de Deus, filho de Deus, ou filhos de Deus, por adoção. Nós fomos adotados na família de Deus por meio de quem? Cristo Jesus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 1, os versículos 3 ao 14, quando ele fala das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que maravilha! Agora, portanto, a parte final do versículo 17. Agora, portanto, participam, nós, os gentios, participamos do alimento nutritivo, tá? Nutritivo, que vem da raiz da oliveira especial de Deus. É isso que ele está explicando, né? Ou isso que ele está querendo dizer no versículo 17. E no versículo 18. No entanto, tá aqui falando aquilo que Paulo está dizendo. No entanto, não devem, ou nós não devemos, nós os gentios não devemos se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, os judeus incrédulos. Pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. O que sustenta o ramo, o que sustenta eu e você na árvore, tá? É a raiz, é a promessa ou as promessas que Deus fez aos patriarcas. E Cristo Jesus cumpre essas promessas. Foi Ele que nos adotou, foi Ele que nos reconciliou, foi Ele que nos justificou por meio do seu amor, da sua bondade, da sua graça, benignidade, longanimidade. Foi Ele. Então Deus cortou os ramos naturais por causa da incredulidade. E todos aqueles, nós, os gentios, que éramos oliveira brava, que cremos em Cristo, Ele pega os ramos da oliveira brava, né, que não é da oliveira original, e enxerta. Né? E nós agora damos frutos para Deus. Que maravilha! Eu citei lá na exposição dos versículos 11 a 16, do capítulo 21, a partir do versículo 33 até o 46 de Mateus, quando Jesus fala que pegaria o reino de Deus, que pertencia a Israel, e daria a outro povo, para produzir o quê? Frutos. E esse povo somos nós, somos gentios. As nações. Deus pega, já que vocês não querem, já que vocês mataram os profetas, já que vocês mataram o Messias, o Filho de Deus, eu vou pegar o reino de vocês, que pertenciam a vocês por direito, e vou dar a outro povo para produzir frutos, para esse povo dar frutos dignos de arrependimento para mim. E esse reino ele deu a quem? A mim e a você, nós, os gentios. Isso está claro. Né? Então não é a raiz que sustenta o ramo. Pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. É as promessas de Deus que nos sustentam.
que a raiz aqui é os patriarcas. Versículo 19. Aí, Paulo continua falando. Eu estou aqui traduzindo aquilo que Paulo está dizendo, para ficar mais fácil. Talvez vocês digam, ou talvez digam, tá? Os gentios falando aqui. Esses ramos foram cortados para abrir espaço, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós, os gentios. Então Deus cortou os ramos naturais, o Israel incrédulo, que desprezou, que cuspe, ou que cospe no corpo de Cristo, que é a sua igreja, ou que ultraja o sangue de Cristo, ou que ultraja o sangue da aliança, da nova aliança. Deus cortou os judeus incrédulos, esses ramos, os ramos naturais, né? Esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós, os gentios. Aí Paulo confirma isso no versículo 20, ele fala, correto, é verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês, nós, gentios, estão ali porque creem. Nós cremos. Em quem, Paulo? Né? A nossa fé está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eles foram cortados porque eles não creram, e até hoje a maioria não crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas nós, os gentios, a oliveira brava, os ramos da oliveira brava, fomos enxertados por quê? Porque nós cremos. É isso que ele está falando. É simples assim. É verdade. Mas lembre-se que esses ramos foram cortados. Os judeus incrédulos foram cortados porque não creram. E que vocês estão ali, foram enxertados na oliveira porque creram. Portanto, o final do versículo 20. Não se orgulhem. Não fique soberbo, porque se você ficar soberbo, arrogante, petulante, pescoço duro, você também pode ser cortado. Assim também como Israel incrédulo, aqueles que desprezaram a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a aliança de Deus foram. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. O temor do Senhor é a cereja do bolo, é a coroa. Porque o temor do Senhor irá nos blindar da arrogância, da petulância, da autossuficiência. E esse temor vai levar-nos a orar a Deus para que salvem, para que salve os judeus incrédulos, para que eles venham crer, para que eles venham confiar, para que eles venham se arrepender de seus pecados. Porque a salvação é por Cristo Jesus. Eles serão salvos porque crerão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que esses judeus incrédulos, se crerem, serão salvos por intermédio de Cristo Jesus. Portanto, gentios, nós que cremos em Cristo Jesus como Senhor, a oliveira brava, os ramos da oliveira brava, que foi ou que foram enxertados na oliveira, portanto, não se orgulhe. Tome cuidado, vigie, que se você se orgulhar, você também pode ser podado pelo dono da árvore, pelo dono da horticultura, Cristo Jesus. Ele pode cortar você. Portanto, não se orgulhe, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É esse temor que vai nos levar à humildade, a reconhecer que tudo é pela graça, tudo é pelo favor de Deus. Versículo 21. O versículo 21, Paulo vai dizer assim: pois se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou o Israel incrédulo, alguns do povo de Israel que não creram, que ultrajaram a aliança, que mataram o Messias, tá? Que são cruéis em relação à palavra de Deus e à promessa de Deus, pois se Deus não poupou os ramos naturais, que foram podados, cortados devido à sua incredulidade, também não poupará vocês ou a nós, os gentios. Então, nós podemos cair no mesmo pecado do povo judeu, né? Em querer se orgulhar, em pensar que o céu é só para nós, pensar que o reino é só para nós.
Pensar que Deus é nosso. Deus não tem brasão. Deus não tem patente. Deus é de todos aqueles que creem, de todos aqueles que confessam e que falam. Abre a boca para falar e abre não só a boca para falar, mas para confessar que são pecadores, que necessitam da graça salvadora. Deus não tem patente, Deus não tem brasão. Deus é de todos aqueles que creem. Pode ser judeu ou pode ser gentio, brasileiro, português, americano, indiano, africano, de tribos, línguas, nações, etnia, raça, negro, branco, feio, bonito, gordo, magro, culto, inculto, todos aqueles que invocam o Senhor, ao nome do Senhor, ou o nome do Senhor é salvo. Deus é de todos aqueles que creem. Deus não tem patente, Deus não tem brasão. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Se ficarem arrogantes, soberbos, Deus vai, cortar vocês, assim como cortou os ramos naturais, o Israel incrédulo. Versículo 22. Versículo 22. Paulo diz assim: considere, pois, depois de ele falar isso, nós, gentios, devemos considerar. Considere, pois, primeiro, a bondade e a severidade de Deus. Para aqueles que caíram, que é o Israel incrédulo, a severidade. Mas para nós, que cremos em Jesus como seu Senhor e Salvador, os gentios, mas para com você, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Que palavra dura, hein? Então, não se orgulhe. Não caia nesse orgulho que os judeus incrédulos caíram. Que se vocês ficarem orgulhosos, vocês serão podados, serão cortados. Olha só que interessante, queridos. Então, o que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para nós, de maneira mais clara aqui. Paulo fala assim, observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. Ele é severo com os que lhe desobedecem, aqui a ala judaica, aqueles que foram incrédulos, mas é bondoso com vocês, aqui os gentios, desde que continuem a confiar em sua bondade. Se vocês continuarem a confiar na bondade de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus, na misericórdia de Deus, vocês permanecerão na árvore, na oliveira, né? Enxertados na oliveira. Que maravilha! É isso que Paulo aqui está nos falando. Ele é severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Continuando, mas se deixarem de confiar, né, começarem a ficar arrogantes, soberbos, presunçosos, orgulhosos, se deixarem de confiar em sua bondade, na sua graça, também serão cortados. Também serão cortados. Então, dos versículos 17 a 22, é um alerta, uma advertência aos gentios, para não se orgulharem, porque tudo é pela graça, nada é mérito. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Nós somos administradores. Não somos dono de nada, não temos nada. E aquele que não tem nada vai se gloriar de quê? De nada, porque não tem nada, é tudo pela graça, é tudo pela bondade, é tudo pela misericórdia, é tudo pelo favor gracioso, bondoso de Deus. Ponto final. Então, depois de Paulo acabar de alertar os gentios, os versículos 23 e 24, ele vai alertar os judeus, mostrando que a sua incredulidade pode ser revertida se eles crerem em Cristo Jesus. Crendo em Cristo Jesus como Senhor, eles podem ser reenxertados novamente. Olha só os versículos 23 e 24. Paulo diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles quem? Israel, o Israel incrédulo. Se não permanecerem na incredulidade, serão que? Enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo.
Versículo 24. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais, os judeus incrédulos, serão enxertados na sua própria oliveira. Olha só, em outras palavras, o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, ó, e se o povo de Israel, abandonarem a sua incredulidade, eles serão novamente reenxertados, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore a qual eles pertenciam. Então, se eles crerem em Cristo Jesus, deixarem a incredulidade, eles podem ser reenxertados. E o versículo 24. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Nós éramos, por natureza, o ramo cortado, nós gentios, tá, de uma oliveira brava. Não pertencíamos à árvore original, né, cuja raiz, o tronco, é os patriarcas. Nós fomos enxertados. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, né, porque não era comum, como eu falei aqui na introdução, você pegar uma árvore brava, uma oliveira brava, cortar e reenxertar numa outra oliveira, ou enxertar em uma outra oliveira, isso não era comum, acontecia em ocasiões especiais. Foi o que Deus fez nesse processo espiritual, nessa metáfora que Paulo está usando aqui. Foi o que Deus fez. Tá? Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao enxertá-los, ao nos enxertar em sua árvore, olha só, cultivada, estará ainda mais disposto, Deus estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais, os judeus incrédulos que foram cortados, tá? De volta na árvore da qual eles fazem parte. Porque as promessas foram feitas para eles. As promessas foram direcionadas primeiramente a eles. É dos judeus que vem a salvação. Tá? É dos judeus que vem o Messias, que veio o Messias. É dos judeus que veio a lei, os preceitos, os mandamentos, os profetas. Foi deles. Então nós temos que baixar a bola. Então, se Deus ele cortou os ramos naturais por causa da sua incredulidade, e nós, os gentios, a oliveira brava, os galhos da oliveira brava, fomos enxertados no lugar deles. Se eles se arrependerem, se eles confessarem os seus pecados, Deus pode reenxertá-los novamente na árvore a qual eles pertenciam, que é o final do versículo 24. Que maravilha, né? Que maravilha. Então é isso que Paulo está falando. Aqui é tudo pela graça. Então essa gangorra que Paulo faz, cortar, enxertar. Cortar ou podar novamente e reenxertar. Se os gentios se orgulharem, ficarem soberbos, arrogantes, pescoço duro, de dura cerviz, cometendo o mesmo pecado de Israel, Deus pode cortar os gentios, né? E se os judeus voltarem a crer ou se voltar para Cristo ou deixarem a sua incredulidade, eles podem ser reenxertados. Então, os gentios foram enxertados porque os judeus foram cortados. E se os gentios não reconhecer a graça de Deus, eles podem ser, olha só, cortados, e os judeus que creem, confessarem, deixarem a incredulidade, podem ser de novo reenxertados. Então, os versículos 23 e 24 é direcionado à ala judaica. Vocês podem ser novamente reenxertados se vocês crerem e deixarem a incredulidade. E os versículos 17 a 22, Paulo fala: gentios, para nós aqui, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, porque tudo é pela graça. Tudo isso, todo esse processo foi a graça de Deus, foi o favor de Deus, foi a bondade de Deus para com vocês. Então não se orgulhe. Se você se orgulhar, você pode ser
tesourado, você pode ser cortado pelo dono da árvore, que é Cristo Jesus. Até porque Cristo, lá no capítulo 15 de João, ele fala que é essa árvore. Ele fala que é essa árvore. A videira ou a oliveira verdadeira é Cristo. E nós estamos ali, nele. Nós, os galhos, estamos nele. Recebemos vida dele. É ele que nos dá vida. É ele que nos prospera. É ele que faz tudo acontecer. É ele que transmitiu ou nos deu todas as bênçãos espirituais que estão nele. Então nós estamos na oliveira verdadeira, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e vamos permanecer, mas só iremos permanecer se ficarmos e confiarmos na bondade, no favor, na misericórdia e no perdão de Deus. Com humildade, nós nunca seremos cortados, mas se ficar arrogante, soberbo e começar a desprezar os judeus, né? Nós tomamos seu lugar, nós estamos aqui, vocês estão aí, vocês estão perdidos, vocês estão no inferno. Deus pode, nos tesourar. Então, nós aprendemos aqui sobre a graça de Deus, sobre o favor de Deus e sobre esse plano eterno, maravilhoso de Deus para com a humanidade. Um amor inexplicável. E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, ok? Deus vos abençoe mais uma vez, graça e paz, até as próximas exposições.